Vamos falar de um tema que é acomodação ou preguiça. O que devemos falar é que não existe acomodação no mundo espiritual. Tem um ditado que diz que o incomodados é que se retire. Já no mundo espiritual, os acomodados é que se retiram, aqueles que perdem. Pois quem se acomoda no mundo espiritual, este se perde. A preguiça é um pecado grave. Torna o homem fraco e improdutivo. Fraco no mundo espiritual e improdutivo para o mundo material. O preguiçoso é dominado pelo demônio. Suas boas obras se tornam uma desgraça. É por isso que o espírito desejado por Deus é o espírito de vigilância quanto ao mundo espiritual, pois o espírito vigilante nunca está dormindo no mundo espiritual e está atento a todas as coisas. Já sabemos que o demônio não dorme e também não brinca em serviço, e ele ataca quando estamos mais desprevenidos, geralmente quando o homem também está acomodado, quando o homem está se distraindo, é quando ele ataca. Pois lá no céu teremos o nosso próprio lugar, e lá sim estaremos acomodados se alcançarmos esta graça. Então, o tempo do homem descansar, o tempo do homem relaxar, é depois que ele encontrar sua salvação. Por isso é fundamental a construção de uma vida com propósito neste mundo. Porque a pessoa que tem propósito, ela sempre vai estar trabalhando e cuidando do seu propósito nesta vida. Agora, aquele que não tem propósito, este vai fazer aquilo que dá vontade, aquilo que dá na telha, ou aquilo que o seu coração mandar. Então, além do homem buscar propósito, esses propósitos precisam ser guiados por Deus, pela vontade de Deus e pelos seus mandamentos. Pois assim, o homem nunca ficará acomodado. Pois aquele que não se oferece a trabalhar para Deus, automaticamente terá seu emprego garantido pelo demônio. Então, a pessoa que não busca a Deus, que não vê necessidade em buscar a vontade dele, automaticamente ele vai ser ofertado pelo demônio. Ele vai ser especulado por ele. Ele vai ser assoprado pelo demônio e vai fazer aquilo que o demônio manda, certo? Mesmo sem saber. Quem não busca construir boas ações de maneira passiva, age por maldade. Então, aquele que não busca ser bom, aquele que não busca crescimento, se for se deixar levar pelos seus instintos, automaticamente ele vai agir com o pecado, através da maldade, através do mal. O ser humano, por sua natureza animal, agindo assim, no mundo espiritual, sempre vai estar sob influência do demônio. E acaba por fazer atrocidades de maneira natural. E naturalmente também vai contra a vontade de Deus. Pois o próprio homem é instrumento de sua condenação. Sempre foi assim desde o princípio com Adão e Eva. O homem acomodado, ele é covarde diante de Deus. O homem que se entrega à carne e seus prazeres participa dos banquetes de Satanás. Então, esses homens que se entregam para a carne e buscam apenas a carne, estão dividindo a mesa com demônios. É impossível conciliar uma vida espiritual santa com a prática do pecado. O homem não pode aceitar sua condição limitada e sem buscar a Deus. Então o homem não pode se conformar com isso, com as realidades deste mundo, sem querer buscar transformação na sua vida. E todas as transformações que podem ocorrer e vir de bom na vida do homem depende de Deus e do mundo espiritual em seu favor. E de Deus e das criaturas que trabalham para com ele. O homem acomodado vai ver todos os seus entes queridos cair um por um nas graças do demônio. É preciso que o homem busque práticas para vencer a preguiça, para alcançar o crescimento espiritual. Então, essa pessoa acomodada não vai cair sozinha. Ela vai ver os seus familiares próximos sendo afetados pelo seu pecado e pela sua falta de vontade no mundo espiritual. Temos dois tipos de preguiça muito importantes, ou tipos de preguiçoso. A primeira preguiça se dá no corpo, que é a falta de aptidão ao trabalho, aos exercícios físicos, às atividades mentais e à disciplina. Então, aquela pessoa que não quer fazer nada, não quer praticar atividade física, tem preguiça de pensar, de trabalhar e de fazer o que for. É o típico esquerdista. E que vive à mercê do que chega até ele. Então, vai acreditar em tudo que falam para ele, vai na onda da maioria. Então, aquela pessoa que nada em favor da correnteza. E temos a segunda preguiça, que é a espiritual, que é a falta de aptidão para a oração, a falta de prática de virtude, de comunhão com a igreja e respeito aos mandamentos, a falta de cumprimento de obrigações, de obediência aos princípios de Deus. A preguiça atinge o homem das duas formas. Então, geralmente, essas preguiças estão interligadas. Então, o homem que tem preguiça de trabalhar, de fazer atividade, de pensar, de ter disciplina, também é preguiçoso na hora de oração, de ter comunhão com a igreja, de buscar a verdade. Então, aquele que é preguiçoso no mundo natural tende a ser preguiçoso nas práticas espirituais e vice-versa. Aquele que não pratica e cresce na espiritualidade também torna suas ações vazias, infrutíferas e propensas ao pecado. A preguiça pode ser ativa ou pode ser também passiva. Ou seja, a preguiça pode ser por livre e espontânea vontade, de maneira ativa, mas também pode ser por falta de coragem
Outra característica da preguiça ela pode ser por negligência. Como que acontece a preguiça por negligência? É aquele ser humano que ignora o mundo espiritual ao seu redor. Ignora os fatos, ignora os acontecimentos, ignora as verdades, as práticas religiosas. É aquele que se faz de desentendido, aquele que se expõe voluntariamente ao pecado, aquele que deixa de cumprir suas obrigações espirituais, um pai, um padre, o seu papel como esposo, aquele que não busca a santidade, aquele que não busca ver a raiz dos problemas na sua vida. O ignorante age tão mal quanto o preguiçoso. A preguiça é como um animal de estimação. Quanto mais você se afeiçoa a ele, quanto mais você lhe dá alimento, quanto mais você gosta, mais ela ganha poder em sua vida. Então, quanto mais você tem intimidade com a preguiça, você alimenta ela, mais ela vai crescer e se tornar mais poderosa sobre você, ter mais controle. Os demônios que estimulam a preguiça são os que mais tendem a crescer, pois a preguiça ela se impregna no homem e só vai aumentando. A preguiça é tão grande e uma desvirtude tão contraditória, que nem mesmo os demônios se contaminaram com esse pecado. A preguiça e a ignorância andam lado a lado. Não existe descanso para as almas que estão no purgatório. As atribuições da igreja são de extrema urgência. Não podemos deixar a preguiça retirar a nossa vontade de ir para o céu. Então, uma vez que a pessoa se torna preguiçosa ou absorve a preguiça no seu estilo de vida, automaticamente ela vai se tornar ignorante, ou ela vai encontrar a ignorância no mundo espiritual. As almas do purgatório elas não têm descanso. A igreja sempre tem coisas urgentes no mundo espiritual para fazer. Então, quem pertence à igreja, essa pessoa tem sempre muito o que fazer durante o seu dia, principalmente de atribuição do mundo espiritual. Então, um dos objetivos do cristão quanto à preguiça é não deixar que a preguiça retire a sua vontade de ir para o céu. Então, uma das funções da preguiça é nos retirar o foco do mundo espiritual e nos colocar à mercê das coisas boas que tem aqui. Os lazeres, o sono, as viagens, as coisas que nos interessam, que pode ocupar o lugar de Deus. Então, a preguiça tenta nos deixar o mais acomodado possível. Ou mesmo acomodado ao ponto dos protestantes que acham que já estão salvos apenas por falarem no nome de Jesus ou falar eu aceito. Não tem como ser santo e ser preguiçoso ao mesmo tempo. Não alcançará a graça de Deus quem não lutar de corpo e alma por Cristo. Então é preciso muito esforço para chegar ao céu, para ser lembrado como irmão de Cristo, como uma pessoa importante na igreja. Buscar a verdade é a melhor forma de sair da masmorra da preguiça. Então, a preguiça é uma armadilha para nós neste mundo. E podemos ficar presos dentro dela se nós não tivermos muita coragem e muita vontade de vencê-la. É mais fácil encontrar um santo em pecado do que um santo preguiçoso, pois não existe nenhum santo contaminado pela preguiça. A preguiça não é bem-vinda em nenhuma atividade de sucesso. Então, as pessoas que prosperam, as pessoas que se tornam santas, as pessoas que conquistam bens, tanto materiais quanto espirituais, as pessoas de destaques, têm algo em comum, que é não ser preguiçosas. A falta de vontade é a pior forma de matar a sua alma. Certo? Por quê? Porque se você perde sua vontade, você inevitavelmente está se matando por dentro. Assim como o sangue flui pelo corpo, a vontade flui pela alma. Então, a vontade é o que movimenta a nossa alma. Se nós perdemos a vontade, a nossa fé, nós morremos da mesma forma. Então, o que acontece com o preguiçoso? Que ele se torna um ignorante. Ele deixa de buscar a verdade. Ele deixa de buscar a Jesus, que é a verdade, e busca coisas mais cômodas, como sair da igreja católica para não sofrer a influência da verdade cristã. E busca um caminho mais fácil, uma igreja que prega uma salvação de maneira mais simples, sem muito esforço, sem largar a mão dos bens materiais, e por aí vai. Então, um cristão não pode deixar a preguiça do seu corpo se tornar a semente da falta de vontade na sua alma. Use a sua preguiça no corpo como combustível para trazer mais vontade em espírito, pois dessa forma, uma pode vencer a outra, pois as limitações corporais não podem limitar o espírito. Curando a falta de vontade, você também supera o preguiçoso que há dentro de você, pois a preguiça é, acima de tudo, uma doença espiritual, ou sedentarismo espiritual. Assim como o sedentarismo é uma doença aqui no nosso corpo, também é uma doença na nossa alma e pode ser chamada de tibieza. E esse mal da preguiça tem que ser cortado pela raiz, pois torna o ser humano inerte e improdutivo em todas as coisas. A preguiça ela é uma erva daninha
que nasce para destruir a plantação de virtudes nos homens. Então, quando começa a nascer a virtude, vem a preguiça e destrói. O homem que corta a preguiça pela raiz perde sua aptidão para o pecado. Então, a preguiça, ela nos dá um potencial para o pecado. A preguiça e a impureza andam lado a lado. Então, a pessoa que se torna preguiçosa, quase que inevitavelmente, vai se estender sua mão para os pecados da impureza, para os pecados da carne, pois ambas cursam com baixo índice de testosterona e uma coisa leva à outra. A pureza mantém o tesão na alma pelos atributos espirituais, e o homem que prioriza o prazer da carne perde o prazer no espírito. Então, o homem que vive buscando o prazer na carne não consegue encontrar o prazer nos atributos espirituais, não vai conseguir ter uma comunhão para com Cristo, não vai conseguir encontrar a santidade da igreja e de Deus aqui neste mundo. E a sua vontade se torna escrava ao sentido do instinto sexual. Então, essa é uma das maiores verdades sobre a preguiça e um atributo muito importante a ser destacado para que a gente possa crescer na vida espiritual e largar de lado a acomodação e não correr o risco de cair nesses pecados. Então, a realidade da preguiça é terrível para o nosso espírito e também é terrível para a nossa carne, pois se formos preguiçosos, não vai ter para onde correr.